Salve, galera! Mano Cal aqui, outra vez, novamente. Bom, eu fiquei uns finais de semana aí sem gravar vídeo, né? Era fim de ano e acabou que não teve tempo, né? Mas, pelo menos até o final do ano passado, o mercado não mudou muita coisa, né? Ficou meio de lado ali. Mas a partir dessa primeira semana de 2023 já tem algumas coisas que a gente pode considerar. Vamos falar aí do SPX, Bitcoin, né, como sempre. Talvez dos juros americanos, que tem algumas coisas interessantes para falar, né? O juros caiu forte essa semana, talvez esteja num canal de baixa. E eu acho que talvez o SPX tenha uma perspectiva de fazer uma alta aí, né? E, e o Bitcoin tá meio paradão, né? Desde do mês retrasado, né? O mês passado. Mas que também tem algumas coisas, mesmo parado, tem alguns pontos ali que a gente tem que ficar de olho, né? Que pode pintar alguns trades bons, hein? Bom, recapitulando, né? Eu falava que o mercado acima da média móvel de 20 períodos era venda, né? Como já foi em outras ocasiões. Porém, dessa vez pode ser que seja um pouco diferente. Mesmo que ele tenha vindo acima da média, e falhado e caído, né? Ter feito uma queda. Por causa de alguns conceitos, eu acho que talvez a gente possa ter mais uma perna de alta, talvez até a máxima de dezembro, né? Do ano passado. Porque quando o mercado ele faz três pernas de baixa, isso contando aqui a primeira perna, né? Essa aqui é a segunda, e essa aqui é a terceira. Eu vou mostrar no mensal depois também, aproveitar que tá iniciando um ano, né? Já virou mês. E a gente vai ver essas três pernas no mensal também. Quando ele faz isso, ele costuma corrigir em duas pernas, né? Ele faz três puxadas, ou às vezes dois clímax consecutivos, ele costuma corrigir em duas pernas. Por exemplo, né? Um exemplo um pouco mais diferente, um pouco diferente do que a gente tem agora, mas aqui ele fez uma perna, né? Um clímax de baixa. Ou até mesmo, se você considerar no detalhe, ele fez três pernas, né? Se você considerar que aqui foi uma perna, né? Aí ele corrigiu um pouquinho, né? Fez uma segunda perna, é, corrigiu e fez uma terceira, né? E ele corrigiu, a correção dele foi em duas pernas, né? Uma correção mais complexa, após três puxadas, né? Vou tentar pegar aqui um exemplo de. Só que na alta, né? Pra gente ver mais ou menos como é a ideia que eu tô falando com vocês que pode acontecer, né? Só um minuto. Aqui, né, depois do crash do Covid, a gente teve uma puxada, uma correção aqui. Depois a segunda puxada de alta, a correção e uma terceira puxada de alta, né? E depois o mercado ele corrigiu em duas pernas, né? É o que na análise técnica tradicional chama de correção ABC, né? A, né, a primeira puxada para baixo, B, a puxada para cima, né? E C, a segunda perna para baixo, né? É uma correção ABC, né? Às vezes o Albrook chama de TBTL, mas às vezes TBTL tem bars to legs, né? Seria 10 barras e duas pernas de correção. Aqui eu acredito que tenha sido uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Nessa correção aqui foram 10 barras. Quase que certeiros, né? Botando a partir dessa barra aqui. Mas às vezes ela pode demorar mais um pouco e ser um pouco mais complexa, né? Então eu acho que é o que pode estar acontecendo aqui, né? Eu espero dois cenários para a semana que vem. Caso ele fale
fale o rompimento da média móvel de 20 períodos, né? No semanal e volte a cair. Aí eu vou falar um pouco no diário, né? Sobre como pode acontecer. Ou caso ele faça, né? Essa segunda perna de alta, sendo que essa aqui seja a primeira, uma correção e a segunda perna de alta. E aí ele faça uma second leg trap, né? Que é uma armadilha de segunda perna. Que é quando muita gente aposta no pivô de alta, aqui fez a primeira perna. Vou limpar aqui. Fez a primeira perna, recuou. Aí a retração, né? Corrige até 50%. E eu já expliquei lá no Twitter também, já expliquei no Discord por que a retração de 50% é importante. Quem quiser dar uma pesquisada, eu vou tentar postar lá no Discord de novo. Quem não tiver lido, né? Também pode me perguntar aí que eu acho o link né? E deixei para vocês no comentário aí. Mas é basicamente porque se o cara colocar o stop dele aqui, né? E fazer a entrada aqui, ele tem um risco retorno de 1 para 1. E se ele tem uma probabilidade de maior de ter uma segunda perna, a equação do trader para ele fica favorável, né? Também já expliquei o que é a equação do trader. Quem quiser pesquisar aí no canal, só digitar Manucal, equação do trader. Eu explico, né, por que é importante, como você deve calcular, como você pode jogar as probabilidades, né? Eu acho que o cenário mudou um pouco e a probabilidade agora pode ser de uma segunda perna de alta, até o teste da máxima de dezembro. Então, você pode construir um trade a partir dessa probabilidade, né? Se isso é o mais provável de acontecer, então vamos julgar aí que tenha talvez 60% de probabilidade. Você tem você jogar isso na equação do trader, você tem uma equação favorável para você. Mas também isso pode falhar, né? Então, no semanal a gente vai trabalhar com essa expectativa, né? Mas se falhar aqui, na média, a gente muda de ideia, assim como a gente mudou agora, né? A expectativa é que viesse já testar aqui embaixo. Eu tinha essa ideia, né, de que poderia fazer duas pernas de correção devido a essas três puxadas de baixa. Já é um conceito, né, do All Brooks. Você tem, às vezes, duas ou às vezes três puxadas, você tem duas pernas de correção, né, como eu já expliquei. Isso já estava na minha cabeça, né, tanto que eu tava num trade aqui na venda e decidi sair, né, sair hoje. Pegou no meu stop game. E por causa dessa ideia, né, vendo que poderia subir aqui em cima de novo e aí dar uma nova oportunidade na venda. Eu decidi tentar carregar mais o trade, né? Eu poderia ter zerado aqui em 50% de correção, porque eu achava que talvez poderia vir um pouco mais para baixo, antes de fazer essa segunda perna de alta, né? E aí eu poderia zerar com um lucro melhor, né? Mas tá bom, né? Trade a gente tem que trabalhar em cima da melhor maneira, né? Você não pode ficar fixado só numa ideia de que vai acontecer isso. E você tem que ter uma ideia, né? Um cenário base, por assim dizer, né? E se você vê que esse cenário está mudando, que você está errado, você tem que se corrigir ali em relação ao mercado, né? Bom, para simplificar um pouco, né? Isso que eu falei das três puxadas, que eu iria mostrar no mensal, aqui é um mensal de 2000, né? 2001. E eu não tô falando que vai acontecer igual, né? Vai se repetir. Mas acontece que o mercado ele se desenvolve a partir de padrões, né? Então a gente tem um padrão parecido. E novamente não quer dizer que vai acontecer igual. Então no mensal a gente teve três puxadas, né? Essa foi a primeira. O mercado corrigiu. Fez a segunda. Vou marcar só as puxadas de baixa para ficar mais fácil de entender. Depois o mercado corrigiu e fez a terceira puxada, né? Certo? Igual a gente vai ver no mensal que tá acontecendo agora também. Depois o mercado fez duas pernas de correção.
fez uma second leg trap, né? Que é comum de acontecer em canais amplos de baixa. Que também o mercado estava num canal amplo de baixa. E ele fez essa second leg trap, essa armadilha de segunda perna. Que muita gente consideraria operar como pivô. Mas o mercado já estava em tendência de baixa. E a maioria das reversões elas falham, né? Então você tem que trabalhar sempre com a maior probabilidade da tendência não reverter. E aí continua a tendência de baixa, né? Outro exemplo parecido que eu vi aqui agora foi também só que porém na tendência de alta. Que foi essa primeira puxada, né? O mercado corrigiu aqui, fez duas puxadas de alta. E aí ele corrigiu fazendo também duas pernas de correção. Uma second leg trap também. Só que dessa vez de alta. Quem muitas vezes poderia enxergar aqui como um pivô de, de baixa, né? E falar assim, perdeu a mínima dessa barra aqui, é venda. Não, não necessariamente, né? E formou um pivô de baixa, principalmente porque está acima da média, né? No caso aqui. E é como eu falei, né? A maioria das reversões falham, né? Que o mercado já estava iniciando uma tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. E falhou, né? A reversão. Fez uma second leg trap, né? Vamos ver como tá o mensal de agora, né? Pra mim poder exemplificar o que eu acabei de mostrar. Isso, agora olha como tá o mensal aqui agora, né? Nesse momento. Tem as três puxadas de baixa, né? Como eu falei. E pode ser que o mercado esteja trabalhando agora em duas pernas de correção no mensal, como eu exemplifiquei lá nos anos 2000. Né? Como eu falei, não quer dizer que vai ser igual, mas é uma possibilidade, né? São padrões que se repetem. E como a tendência é de baixa, a gente vê que, por exemplo, no mensal, mesmo que os bears não estejam tão fortes assim, o mercado ele tá falhando acima de barras, né? Porque vai acima de uma barra, não há muito espaço para os comprados ganharem dinheiro e o mercado acaba falhando, né? Então, para mim, no mensal já pode estar se desenvolvendo no semanal no semanal já é uma tendência de baixa, né? E devido à situação macro, né, dos mercados, do aperto monetário, da crise de liquidez que pode estar se desenvolvendo, né? E falando nisso, né, a gente vai ter novidades aí no Market Makers. A gente vai trazer um site novo, né? Vamos começar a falar de algumas teses de investimentos que a gente achar interessante. Vamos escrever alguns artigos mais na função educacional, né? Eu já tenho um mais preparado. Vai ser o primeiro que a gente vai divulgar. E eu, pelo menos, vou focar muito nessa parte de entender sobre o dinheiro, né? Muita gente não. A maioria das pessoas não entende o que é o dinheiro de verdade. Todo mundo acha que dinheiro sempre foi esse papelzinho, né, que o governo imprime aí e dá pra gente, né, e que a inflação é uma coisa normal do dia a dia. Mas a gente vai mostrar que, na verdade, não é bem assim, né? Essa história do dinheiro de papel é muito mais recente do que muitas pessoas imaginam, né? E o dinheiro de verdade é outra coisa, né? Esse dinheiro de papel, na verdade, é um crédito que é diferente de dinheiro, né? Mas enfim, isso vai ser assunto pra gente discutir ao longo do ano, né? E vamos tratar aqui mais de price action. Então eu espero que o mercado possa fazer uma second leg trap, como eu já estou exemplificando, né? Essa foi a primeira perna de alta. E agora vem a segunda, né? Pode ser um falso pivô. E esse é o meu cenário base, né? E pode ser que esteja errado, não quer dizer que vai acontecer isso. Eu acho que a probabilidade maior é de acontecer isso. Mas também se o cenário mudar, né? Caso se confirme, o mercado mostre força, rompa acima dessa barra de dezembro,
e siga subindo, a gente vai mudando o cenário, né? Mas por enquanto eu acho que isso é o mais provável de acontecer. Bom, aqui no diário, eu vou falar qual que era a minha perspectiva inicial, né? Que o mercado viesse mais para baixo após essa forte perna de baixa. Temos ali 5 dias consecutivos de queda. E era uma força Bears muito forte, né? Talvez uma força muito forte seja pleonasmo, né? Ou não, né? Tem força mais fraca, enfim. Bom, aqui no diário, né, eu tenho algumas perspectivas de que eu tinha antes, né? E de que eu tenho agora. A minha perspectiva antes era de que o mercado rompeu essa cunha, né, ascendente, e que pudesse testar o início da cunha aqui. E que também tinha um gap, né? A gente também tinha um contexto de que o mercado ele vinha de um microcanal de baixa, né? Que teve 5 barras de baixa. Isso geralmente indica que o mercado ele pode ir muito mais para baixo. Como, por exemplo, a gente teve aqui uma sequência de muito forte de baixa. O mercado realmente foi mais para baixo depois, né? Às vezes indica o início de uma tendência. Indica que os bears estão com muita força, né? Eles dominaram o mercado ali durante 5 dias. E após essa fase de microcanal, a gente tem a fase de canal estreito, que era quando começava a aparecer pequenas correções. Essa era a minha perspectiva, né? Só que na fase de canal estreito, essas correções elas são ligeiras, elas não demoram muito tempo para voltar a cair, né? Por exemplo, aqui a gente teve um impulso, né? Esse aqui, esses 5 dias de queda aqui também foi um impulso, né? Mas aqui a gente teve um impulso de baixa de um dia só e começou a fase de microcanal, de canal estreito, né? Essa primeira fase foi a de microcanal. Começou a fase de canal estreito, onde as correções eram breves, tá vendo? Não demorava muito para o mercado voltar a cair. E dessa vez aqui teve a primeira correção, o mercado voltou a cair. Até aí tudo bem, né? Depois o mercado refutou de novo, né, a queda, mas logo teve 2 bons dias de queda em sequência, né? E até aqui tava de pé ainda, né? A perspectiva de criar um canal estreito de baixa. Mas o mercado começou a enrolar, tá vendo? E a partir do momento que o mercado, ele, ao invés de continuar a tendência, ele começa a corrigir lateralmente, o mercado ele passa, né? Até aqui, essa barra aqui, eu acho que o mercado tava always em short. E a probabilidade é a probabilidade maior a favor dos bears, né? Mas a partir do momento que começa a lateralizar muito, as probabilidades vão ficando iguais de um rompimento para algum dos lados. E teve uma barra aqui, né? Foi na penúltima semana que formou uma inside bar. E o mercado, quando ele diminui a volatilidade, ele entra num contexto de modo rompimento, né? Que é quando ele pode explodir para algum dos lados e com muita força. Então, eu achava que a probabilidade até agora, né, até o dia de hoje, né, na sexta-feira, era a favor dos bears, mas essa barra aqui mudou um pouco o contexto. Então, eu espero é que, caso ele fale, como eu falei no contexto semanal, caso ele fale aqui próximo da média móvel, né, de 20 períodos semanal, a gente ainda pode ter um contexto de baixa. Mas caso os bulls continuem tendo continuidade nas barras de alta, aí eu acho que a gente pode continuar a fazer aquele cenário base, né, de uma segunda perna de alta e um teste da máxima de dezembro, né? Então é isso, né, que eu espero pro SPX no mensal. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, provavelmente, né? Porque até agora eu só falei do SPX.
Mas é porque, como virou o ano, né, a gente tem uma perspectiva muito maior para poder falar. Aí a gente fala do mensal, né, fala do semanal, do diário, e o contexto tá, assim, com... O contexto foi mudando, né? Se fosse um canal, continuasse na minha perspectiva anterior, eu já não teria muito para falar, porque eu já tinha meio que falado antes, né? Mas o contexto mudou, então a gente tem que traçar aí nossas probabilidades e trabalhar em cima disso. Bom, esse aqui é o juros de 10 anos americano, né? Geralmente os juros mais longos são os que mais impactam aí no valuation das ações. E ele já está aqui numa tendência de alta no mensal desde setembro de 2021. E ele fez um spike em channel, né? Um impulso e canal. E ele já testou essa linha de canal aqui algumas vezes, né? E como eu já disse anteriormente em outros vídeos, a linha de canal é uma das linhas mais difíceis de romper. Geralmente tem 75% de probabilidade de não romper. Assim como testou aqui, não rompeu e corrigiu. De novo aqui testou, né? Tentou romper, não rompeu e corrigiu. Porém, essa correção eu acho que ela pode ser um pouco mais demorada e ter mais um pouco de espaço para corrigir. O mercado já vem de alguns clímax de alta. A gente considerar a partir daqui, ele fez 3 pernas de alta. E pode ser que fique mais um tempo de lado aí, busque a média móvel, ou busque, como falhou, né? Agora na linha de canal, busque a linha de tendência. Então acho que tem bastante espaço para bastante espaço e tempo para uma correção aí nos juros, né? Pela perspectiva do mensal. Aqui eu marquei a máxima de agosto, eu acho. Esse aqui é janeiro, dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto. Marquei a máxima de agosto aqui porque tem um gap de barra, né? Para preencher entre essa máxima de agosto e essa mínima aqui de dezembro. E o mercado costuma preencher esses vazios, né? Assim como tinha um vazio aqui entre essa barra e essa, o mercado veio. E a mínima dessa, o mercado veio preencher e depois voltou a subir, né? Então, mas eu acho que ele pode buscar essa média móvel de 20 períodos no mensal e também a LTA desse canal, né? Já que falhou no extremo, ele costuma testar o extremo oposto, né? Aqui é a perspectiva no semanal, né? A gente ainda vê o canal de alta que eu falei no mensal. Mas a gente vê o mercado perdendo essa LTA aqui, né? E logo depois de um baita clímax de alta, onde o mercado ficou aqui, eu acho que 9 semanas consecutivas subindo, né? Quando você vê o mercado subindo por 9 barras consecutivas ou mais, você já considera que o mercado está um pouco climático. E geralmente depois disso vem uma correção mais complexa. É o que eu acho que está acontecendo agora, né? O mercado fez uma forte correção até a média, tentou uma retomada e não conseguiu. Provavelmente acho que o mercado foi até que na 50% de correção, talvez dessa perna de baixo. E logo voltou a cair, né? Essa semana fechou na mínima. Então acho que essa semana fechando na mínima é um indicativo aí de que na semana que vem a gente pode ver os preços mais baixos, né? Ainda que levemente. Assim como essa semana fechou na máxima, né? Essa semana fechou na máxima. E essa aqui a gente viu preços ainda levemente mais altos, né? E a gente tem ainda os pontos que eu falei aqui no mensal, né? A máxima de agosto e a média móvel, né, de 20 períodos. Vamos ver no diário como é que tá. Aqui no diário o mercado acabou desenvolvendo um canal de baixa. Sentiu a LTB do canal. E como eu falei, né? Eu falei no SPX, o exemplo de impulso e canal de baixa. Impulso, né? O microcanal. E a fase de canal estreito, aqui a gente teve um exemplo perfeito, né?
essa primeira perna aqui foi um forte impulso de baixa. Tá vendo como as barras de baixa foi forte? E essa última barra foi uma barra totalmente de convicção aí a favor dos bears, né? E depois disso o mercado iniciou a fase de canal estreito. As correções começaram a aparecer, mas eram correções breves. E isso deu aos bears a convicção de que o mercado iria mais para baixo. Ao contrário do que eu falei no SPX, né? Essa era a perspectiva que eu tinha no SPX, de que o mercado poderia desenvolver o canal estreito de baixa depois da fase de impulso, mas o mercado começou a ao contrário do que aconteceu aqui, o mercado começou a se lateralizar, né? Começou a perder momento de baixa. E aí você já vai mudando a sua convicção. Os players do mercado já vão mudando a sua convicção, né? Então aqui, após esse impulso, as correções foram rasas, os bias ganharam confiança de que o mercado poderia ir mais para baixo. E mais para baixo assim como foi. E que esse impulso e canal estreito no diário foi um microcanal no semanal, né? E após a primeira correção no semanal, eles consideraram que poderia ser a fase ali de canal estreito no semanal. E no diário é um canal mais amplo, né? O diário é um prazo menor. E teria outros conceitos para me falar aqui também, por exemplo, depois que o mercado ele rompe acima rompe o canal de baixa, né, o padrão de spike and channel, ele busca o início, ó, esse foi o spike e esse foi o channel, canal. Depois que ele rompe o canal, depois que ele rompe o canal, ele costuma buscar o início do canal, que foi aqui, e fazer uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, para continuar caindo, fazer um teste do fundo. E tá sendo o que tá acontecendo, né? Aqui eu deixei marcado também os pontos que eu falei no mensal. E resta a gente acompanhar, né? Pode ser que o mercado venha testar essa LTA aqui também. Tem vários pontos aí que a gente pode ir falando aí durante as nossas próximas análises, né? Mas o juros caindo é uma perspectiva boa aí para as ações, né? E para o mercado no geral. Bom, agora finalmente o Bitcoin, né? Mas antes de falar do Bitcoin, eu queria pedir que vocês deixassem um like, né? Para ajudar o nosso canal a crescer. A gente está com 800 e poucos inscritos e a gente tem uma meta para chegar aí em 1000 inscritos. E logicamente para a gente bater essa meta, a gente depende da ajuda de vocês, né? Então, se vocês gostarem da análise, deixem um like ou comente alguma coisa, alguma dúvida que eu vou estar respondendo. E vai gerando engajamento no vídeo, né? E o YouTube vai levar a considerar esse conteúdo relevante e levar para mais pessoas. No Bitcoin, eu já falava há algum tempo que eu achava difícil o mercado passar para baixo, acelerar para baixo dessa linha de canal, né? Que é essa linha de baixo, dessa cunha, dessa wedge descendente. E até agora o mercado ficou muito lateral aqui nessa faixa de preço. Mas a barra de dezembro fechou uma inside bar. E se a barra, se a barra de janeiro agora fechar uma inside bar também, a gente vai ter um padrão que no tempo gráfico menor vai ser um triângulo, né? E também, como eu falei no SPX, que o mercado ele tinha contraído essa volatilidade e criado um padrão de modo rompimento, né? Que é um modo explosão, por assim dizer. No Bitcoin tá a mesma coisa, tá? Essa contração de volatilidade indica que a volatilidade vai se expandir posteriormente. Então, se o mercado fechar uma inside bar em janeiro também, dentro dos limites da barra de dezembro, eu acho que é um ótimo padrão aí para a gente ter um aumento de volatilidade nos próximos meses.
E se fechar como uma barra de alta, janeiro, eu acho que perspectivas aumentam aí para um spike de alta. E aí vai ficar bastante interessante aí para a gente começar o ano, né? Eu vou falar no diário o que eu preferia que ele fizesse um falso rompimento na mínima do ano passado. Eu preferia que ele viesse tentar romper a mínima do ano passado, falhasse e aí sim iniciasse uma alta aí até preços mais acima. E aí a simetria iria ficar muito boa para uma compra, né? Até porque a simetria aqui, onde o preço tá, ela não tá tão boa para, ela tá muito ruim para venda, né? Acho que aqui o cara que vender aqui vai estar vendendo no mercado que está sobrevendido, mas também não tá muito boa para compra porque o cara que comprar aqui, a gente vai ver no prazo menor, ele tá comprando no meio de uma lateralidade, né? Então se o mercado falhasse aqui um rompimento abaixo da mínima do ano passado, aí a perspectiva para os Bulls ficariam muito favorável para voltar, por exemplo, pelo menos para o meio da lateralidade, que a gente vai ver ali no tempo gráfico menor, né? Então, eu ficaria muito atento à mínima do ano passado, e ali pode pintar boas operações, né? Caso o mercado falhe o rompimento lá. Bom, aqui eu vou passar para o diário de uma vez, né? Temos aqui uma wedge descendente. Dentro de uma wedge que a gente já viu no mensal, então é o que o Brooks chama de cunha aninhada, né? Uma cunha dentro de uma outra cunha. E isso favorece ainda mais de que o mercado esteja próximo do fundo, né? Com dois padrões de fundo, um dentro do outro. Um no prazo, no tempo gráfico maior e um no tempo gráfico menor. Então, no diário, a gente tem essa região aqui de preços, onde o mercado definiu que é o preço justo para o Bitcoin aí, pelo menos nas últimas semanas, né? O preço ele não consegue sair dessa faixa de preço. Sempre que afasta para baixo, acaba voltando, ou afasta para cima, acaba voltando, né? Então, essa faixa de preço, aqui próximo dos, vamos colocar 17 mil dólares, é um magneto para os preços, é onde os preços se sentem atraídos. Tanto que quando o preço se afasta, ele tende a voltar para dentro ali dessa região. Por isso que, por isso que eu acho que um teste da mínima de 2022 e uma falha de rompimento pode ser uma ótima perspectiva para os bulls. Porque essa região de preço sendo bastante forte, a tendência é que no mínimo ele volte para dentro dessa região. E aí fica um trade favorável, né? Dependendo de onde você fizer a sua entrada. Mas também eu não descarto a possibilidade de que possa haver uma falha de rompimento e um teste de preços mais acima, talvez até aqui na região dos próximo dos 26 mil, que é o início da cunha, né? Dessa cunha de baixo. Seria o padrão de rompimento da cunha, é buscar o início da cunha, né? Então acho que seria uma ótima oportunidade de compra abaixo da mínima de 2022. Lógico que a gente tem que ver como que o preço vai chegar lá, né? Como ele vai se comportar quando ele chegar lá. Mas eu acho que a perspectiva pode ser melhor aí pros compradores do que pros vendedores, né? Sobre esse artigo que a gente está escrevendo também, a gente vai falar um pouco da perspectiva do Bitcoin para esse ano, né? Junto do ouro e do DXY. Eu acho que vai ser um ano muito importante para o Bitcoin, justamente porque eu acho que essa região de preço da mínima do ano passado é um preço extremamente importante. Dependendo do que o mercado fizer, se ele perder essa região de preço, eu acho que pode vir uma queda muito forte. Mas se caso ele não perder essa região de preço, é um fator muito positivo aí pro Bitcoin, né? E a gente tem que acompanhar no dia a dia e acompanhar o que vai acontecer no mercado macro. Eu acho que
tem muitas perspectivas boas para esse ano, tem muitas teses boas para rolar, tem alguns assuntos muito importantes, como Petro Yuan, né, que pode desfavorecer aí o dólar, né, fazer o dólar perder um pouco de valor no longo prazo. E aí seria bom para os ativos que são precificados em dólar, né? Se o dólar perder valor, os ativos que são precificados em dólar sobem de valor, né? E aí a gente vai falar também sobre o DXY, né? Com relação do Bitcoin com o DXY e com o ouro, né? A gente viu o DXY cair forte e o ouro subindo, né? Acho que pro ouro também pode ser uma boa tese aí para esse ano, para a gente fazer uns bons trades aí. E vamos acompanhar, né? Não se esqueça de acessar o nosso Discord, ficar por dentro dos assuntos que a gente vai estar conversando, né? Assistir as nossas lives. Entra lá, www.marketmakers.com.br. Ter acesso a nossas newsletters também, que provavelmente a gente vai estar divulgando no site. E vai ter muito conteúdo de qualidade que a gente vai estar trazendo, entendeu? Então é isso, né? Eu acho que é isso. Vamos tentar fazer esse vídeo todo final de semana agora, né, daqui para frente, e atualizando das nossas perspectivas, tanto das nossas teses de investimento e também da relação do price action em relação às nossas teses, né? Eu acho que não basta só você ter uma tese de que algo vai subir. O preço tem que confirmar a sua tese, né? E é isso que a gente vai tentar fazer, né? Ter uma tese que confirme com o price action. Então é isso, valeu?